A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba tem a missão de defender e representar a indústria paraibana na promoção de um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável. A FIEP capitaneou importantes lutas pelo desenvolvimento do Estado. Criação da Sudene, Banco do Nordeste do Brasil, gasoduto para Campina Grande e o Litoral Sul, ampliação do calado do Porto de Cabedelo e a transposição de águas do Rio São Francisco. Os principais temas de interesse da sociedade são discutidos na FIEP, no intuito de apresentar e esclarecer para a sociedade o que há de mais importante para o desenvolvimento da Paraíba e do Brasil. FIEP, apoiando a indústria da Paraíba. Paraíba Tem, o programa que fala bem do nosso estado. Está no ar o programa Paraíba Tem, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que tem o apoio do SESI e do SENAI. Hoje nós estamos gravando o programa direto da sede da FIEP, na capital João Pessoa. Aqui ao meu lado, como nosso convidado, está Romualdo Farias de Araújo, ele que é vice-presidente da FIEP e também presidente do Sindicato da Indústria de Panificação do Estado da Paraíba. Seu Romualdo, seja muito bem-vindo ao programa Paraíba Tem. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos começar a nossa conversa falando um pouquinho da sua atuação no segmento de panificação. Há quanto tempo o senhor já tem participação, contribuição nesse segmento aqui no estado da Paraíba? Como panificador, eu já tenho mais de 50 anos. Entrei no ramo quando meu pai comprou a primeira padaria em 1960. Eu tinha 14 anos de idade. Então, de lá para cá, estou no segmento até hoje. E nesses anos, quais foram as principais mudanças que o senhor pôde acompanhar, vivenciando, de acordo com sua experiência no segmento de panificação? Muitas e muitas mudanças, né? Naquela época, o pão era preço controlado pelo governo, tabelado. Era uma época que a gente era feliz e não sabia, porque nós tínhamos muito poucas padarias, porque o trigo também era controlado pelo governo. E ao longo do tempo veio a liberação do mercado, veio a abertura de padarias, veio a evolução, né, como um todo. Então nós vamos passando esses processos. Hoje já existe as grandes redes, né, inclusive de fabricação de pães congelados, diversificação de produtos. Antigamente era só, a base era o pão francês. Hoje já tem o pão italiano, o pão de vários tipos de pães, né? E está voltando também o pão artesanal, ou seja, aquele pão que era fabricado à moda antiga, entendeu? Então isso já está caindo no gosto da população. Hoje no Brasil está sendo muito incentivado, que já é, na Europa já é costume, né? Voltando essa época dos pães artesanais, já se vê muito isso nas feiras. Agora mesmo tivemos uma feira em São Paulo que isso foi muito divulgado e apresentado para os frequentadores da feira. Então as coisas o tempo vai mudando, né? Vamos ter que acompanhar. A evolução desses produtos, por exemplo, como é que ela vem acontecendo? De acordo com uma necessidade das próprias panificadoras ou uma exigência do consumidor? Como é que aconteceu ao longo desses anos a evolução dos produtos? Exigência do consumidor por produtos de melhor qualidade. Necessidade também da panificadora de diversificar os seus produtos. Antes você se baseava mais na venda do pão e leite e café. Hoje em dia a padaria tem que ter tudo para poder ter clientes, né?
tem que prestar um bom atendimento ao consumidor, porque a concorrência é grande, não é fácil, e tem que qualificar também sua mão de obra para poder ter um bom atendimento e um bom produto no balcão. Como é que o senhor avalia a volta do pão artesanal diante de toda essa evolução que aconteceu nos produtos? É que está voltando ao gosto do consumidor, aquele pão cheiroso, aquele pão tradicional, quando você passava perto de uma padaria, a uma quadra dela já estava sentindo o cheiro do pão, entendeu? Então isso está voltando aos pouquinhos, muitas padarias já estão fabricando. Antigamente a gente chamava com pão feito de esponja. Esponja era o tipo da massa que se fazia. Hoje eles chamam, tem um nome mais moderno, massa madre, entendeu? Já tem professores aí ensinando o pessoal hoje a voltar a essa época, fazer, não que vá ser tudo como antigamente, mas pelo menos ter esse tipo de pães, que é uma exigência também do consumidor. O senhor Romualdo, a gente está falando dos produtos, mas em termos de processos, no processo produtivo realmente, a gestão das panificadoras, elas também tiveram algum tipo de evolução ao longo dos anos? Sim, porque antigamente era tudo artesanal, aquelas máquinas ainda obsoletas, hoje tudo maquinário moderno. Padaria hoje está tudo a informatização, né? Até nos seus processos de produção. As grandes padarias melhores. As pequenas ainda vão por aí chegando perto, né? Mas todo o processo hoje é receituário, cada vez nova receita, novo tipo de produto, para poder não ficar aquela coisa de todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Então tem que cair em campo e diversificar produtos e oferecer cada dia melhor ao consumidor. Atualmente, a Paraíba, ela possui em média quantas empresas de panificação e quantos colaboradores trabalham neste segmento de forma direta e indireta? A gente tem assim uma base, porque não tem assim, vamos dizer assim, uma estatística fiel. Mas a gente tem uma média assim, de 1.200 a 1.300 padarias, essas padarias oficiais, cadastradas. Tem aquelas que às vezes não tem cadastro nenhum, estão por ali fazendo pão, como a gente chama de clandestino, né? Mas a média de trabalhadores dessas padarias, eu calculo que no estado todo tenha cerca de 18 mil, mais ou menos 18 mil trabalhadores, entendeu? Isso diretamente das padarias, né? De forma indireta, aí vai uma gama muito grande, porque tem serviço de entrega, tem aquele pessoal que atende as padarias, os fornecedores, que tudo é coisa indireta. Então, pelo menos no setor, eu calculo mais ou menos de umas 18 mil trabalhadores. Então, a gente pode dizer que o segmento de panificação, ele tem uma contribuição importante na geração de emprego e renda no estado? Tem, é muito importante, é o que mais emprega, o que menos desemprega. Normalmente, o trabalhador da padaria, ele só sai quando comete alguma falta ou quando não está dando conta do recado. E se precisa cada vez mais de trabalhadores, de colaboradores qualificados. Ok. Bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, mas você que está em casa, não saia daí. O programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho, hoje conversando aqui sobre a indústria da panificação. Até já! A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba tem a missão de defender e representar a indústria paraibana na promoção de um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável. A FIEP capitaneou importantes lutas pelo desenvolvimento do Estado. Criação da Sudene, Banco do Nordeste do Brasil, gasoduto para Campina Grande e o Litoral Sul, ampliação do calado do Porto de Cabedelo e a transposição de águas do Rio São Francisco. Os principais temas de interesse da sociedade são discutidos na FIEP, no intuito de apresentar e esclarecer para a sociedade o que há de mais importante para o desenvolvimento da Paraíba e do Brasil. FIEP, apoiando a indústria da Paraíba. Concentre seu tempo em desenvolver estratégias para sua empresa, enquanto o NAC facilita o acesso ao crédito. A FIEP, em parceria com a CNI, está desenvolvendo o NAC Paraíba.
Núcleo de Acesso ao Crédito, que tem o objetivo de apoiar as empresas na obtenção de melhores condições de financiamentos e pagamentos, através de importantes parcerias com instituições financeiras. Os núcleos funcionam em João Pessoa e Campina Grande, com atendimento em todo o estado. Informações: Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Lembrando que hoje nós estamos gravando direto da sede da FIEP em João Pessoa. Aqui ao meu lado, nosso convidado é Romualdo Farias de Araújo, vice-presidente da FIEP e também presidente do Sindipam Paraíba. Senhor Romualdo, atualmente, como o senhor analisa economicamente o setor de panificação, tanto aqui no estado da Paraíba como no Brasil, de uma maneira geral? Olha, a nível de Paraíba, o setor não vai tão mal, né? O setor de alimentos, principalmente um alimento barato como é o pão, eu acho que de todas as crises, o que demora mais a sair da mesa do consumidor é o pão nosso de cada dia, né? Você deixa de passear, deixa de comprar uma roupa mais chique, mas não deixa de comer. Então é um setor que não sofre muito com crise, né? Passa, porque todos atravessam, aquelas padarias mais sofisticadas, tem aqueles produtos mais caros, aquelas delicatessen, esses daí cai um pouco o seu faturamento. Mas, na verdade, o pão mesmo, esse aí, nunca passa de chegar assim, olha, a situação está muito feia de fechar uma padaria por conta disso. Pode até fechar por má gestão. Ô, senhor Romualdo, eu gostaria que o senhor apontasse quais são as principais funções exercidas dentro de uma indústria de panificação, por exemplo, e numa panificadora. A principal função justamente é o mestre padeiro, que é o homem que cuida de todo o gerenciamento de produção, né? Que a gente chama de mestre. É o mestre que mexe as massas, que sabe dar receita. Hoje os ajudantes, que é a segunda pessoa, que é o ajudante de produção, que a gente chama, que é o ajudante de padeiro. Então é uma pessoa que hoje também sabe substituir o mestre, né? Principalmente depois da criação das escolas, inclusive do Senai, que aí muita gente é treinada e preparada e qualificada dentro dessas escolas para aprender a profissão. E também um atendente, né, que faz parte. Esse talvez seja o para-choque do negócio, porque ele está de frente, é o homem que trata com o cliente, e o bom tratamento, o bom atendimento é o essencial. A padaria não adianta produzir muita coisa, com o melhor que seja a qualidade, se lá fora no balcão o atendimento seja péssimo e ruim. Então, isso aí afasta o consumidor. Por mais que seja a qualidade do produto naquela casa, mas se ele for mal atendido, então ele não volta mais naquele estabelecimento. Então, essas pessoas são indispensáveis, né, no treinamento delas, para que atenda cada vez mais, ofereça produtos, né, novos que a casa lance, para que o consumidor saia satisfeito e retorne. O senhor citou aí rapidamente a respeito da qualificação que é oferecida pelo Senai. Mão de obra qualificada para a indústria de panificação é algo fácil de se encontrar, ou os empresários eles têm procurado preparar, qualificar aqueles funcionários que já têm dentro de casa? Não é fácil encontrar essa mão de obra, até porque os salários não são muito atrativos. Mas, mesmo assim, a escola do Senai tem formado profissionais, ele está à disposição de qualquer panificador que precisar. O Senai tem, inclusive eu estou com a filha que está fazendo o curso de panificação no Senai, no horário noturno. E está satisfeita, está chegando em casa com os produtos diferentes e tal. Nesses dias ela vai estar na padaria. Qual é o grande diferencial, senhor Romualdo, de um profissional da indústria de panificação? É aquele que se especializa, por exemplo, num produto, ou aquele que consegue entender um pouco de cada produto que é feito dentro de uma indústria de panificação? Bom, o que procura entender de todos, esse hoje é o ideal, porque ele se especializa, ele pode até se especializar em alguma coisa diferente, mas de qualquer maneira ele tem que ter conhecimento de tudo que for relativo à profissão dele, né? E é aquele profissional que hoje ele tem que pesar, medir a água, medir o peso da farinha, tudo, porque antigamente era tudo no olho, né? O mestre padeiro antigo, ele não queria pesar nada, tudo era
era no olho dele, na mão. Então, farinha não pesava, enchia uma lata. Para ele, uma lata tinha tantos quilos e acabou. Então, se ele ia fazer 30 quilos de pão, mexer 30 quilos de farinha, ele pegava 5 vezes a lata, que ele achava que tinha 5 quilos ou 6 quilos, despejava. Não é isso, cada farinha tem uma especificação e pode dar um peso diferenciado. Então, uma receita, para ser boa, ela tem que ser toda nos limites, ou seja, obedecer regiamente a receita. Então, é isso que as escolas hoje de panificação faz, é fazer com que o padeiro trabalhe com as coisas medidas, pesadas e contadas, para estar tudo certo. E como é que as empresas atualmente estão lidando com a concorrência no mercado? Por exemplo, as panificadoras têm, acredito eu, como principal concorrente hoje os mercados. Como é que vocês estão lidando com essa concorrência? Vai numa convivência até boa, não há essa questão de... É aquilo que eu digo, o contato direto do cliente dentro da padaria com o seu atendente é muito diferente do contato do cliente num supermercado para comprar o pão, né? O senhor diria que esse seria o principal diferencial da panificadora? É um diferencial. Você não vai entrar no supermercado só para comprar pão. Você entra para fazer umas compras e pode até comprar o pão. Mas o diferencial, eu acho que é esse. É aquele cliente, aquela padaria que conhece o cliente pelo nome. Às vezes o cara facilita ali uma troca de um cheque, o negócio. Então ele está no dia a dia da casa. Então isso aí faz um diferencial muito grande. Então o supermercado aqui não nos espanta, até agora pelo menos. É claro que tira um pouco, né? Porque se você tem vários supermercados produzindo pão, esses pães deveriam sair de alguma padaria se o supermercado não vendesse pão. Mas a concorrência sempre é boa, né? Okay. Bem, nós vamos a mais um intervalo, mas não saia daí, o programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho, hoje conversando sobre a indústria de panificação. Até já! A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba tem a missão de defender e representar a indústria paraibana na promoção de um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável. A FIEP capitaneou importantes lutas pelo desenvolvimento do Estado. Criação da Sudene, Banco do Nordeste do Brasil, gasoduto para Campina Grande e o Litoral Sul, ampliação do calado do Porto de Cabedelo e a transposição de águas do Rio São Francisco. Os principais temas de interesse da sociedade são discutidos na FIEP, no intuito de apresentar e esclarecer para a sociedade o que há de mais importante para o desenvolvimento da Paraíba e do Brasil. FIEP, apoiando a indústria da Paraíba. Concentre seu tempo em desenvolver estratégias para sua empresa, enquanto o NAC facilita o acesso ao crédito. A FIEP, em parceria com a CNI, está desenvolvendo o NAC Paraíba, Núcleo de Acesso ao Crédito, que tem o objetivo de apoiar as empresas na obtenção de melhores condições de financiamentos e pagamentos, através de importantes parcerias com instituições financeiras. Os núcleos funcionam em João Pessoa e Campina Grande, com atendimento em todo o estado. Informações... Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje conversando aqui sobre a indústria da panificação. Lembrando que hoje nós estamos gravando direto da sede da FIEP em João Pessoa. Aqui ao meu lado, nosso convidado é Romualdo Farias de Araújo, vice-presidente da FIEP e também presidente do Sindipam Paraíba. Seu Romualdo, nacionalmente existe alguma entidade representativa dos panificadores? Sim, existe a Associação Brasileira da Indústria de Panificação, que este ano comemora 60 anos de criação. Ela foi fundada em 15 de novembro de 1957. Então, ela completando, vai ter uma convenção nacional agora em novembro, onde vai ser comemorada essa data, né, que vai ser em Vitória do Espírito Santo. E essa entidade representa todas as entidades dos estados, tanto sindicato como associações, porque existem os sindicatos, que são filiadas às federações, que são filiadas à CNI. E existem as associações também de panificação, de industriais de panificação, que é o qual também sou presidente aqui no estado, e que sou filiado à BIP. E a BIP faz um trabalho a nível de Brasil, inclusive tem assento na CNI,
defendendo o interesse de toda a classe panificadora no Brasil todo. E através da ABIP, que eles têm centro de pesquisa, tem o Instituto de Tecnologia da Panificação, ITPC, e tem outros órgãos, e com parceria com o SEBRAE, que eles têm os dados, quem mapeia toda a situação no Brasil e fora do Brasil, né, que traz as inovações para cá. Aí essa semana teve um programa de Ana Maria Braga que trouxe muitas informações a respeito da panificação brasileira. Alguns dados aqui que eu tenho, aliás, que são 154 milhões de pessoas que consomem pão no Brasil atualmente. A média está baixa de consumo, de 35 quilos por pessoa ao ano, enquanto no Chile tem 90, na Argentina 70 e poucos. Então o Brasil ainda consome pouco pão. E temos também 64, 65 mil padarias no país, mais ou menos 818 mil empregos diretos e 1.800.000 indiretos. Esses dados foram, inclusive, divulgados nesse programa de Ana Maria Braga essa semana, pela manhã, né, que tem aquele programa diário. Entendeu? E faturamos, os últimos dados, faturamos o ano passado 87 bilhões de reais, foi o faturamento do setor o ano passado. O senhor, enquanto presidente do sindicato aqui no estado da Paraíba, tem assento na ABIP? Alguma representatividade? Tenho. Todos os presidentes de entidade, algumas raras exceções, fazem parte da ABIP e alguns da diretoria. Eu exerci 12 anos uma das vice-presidências, passei 6 anos, 2 mandatos como secretário e 7 como tesoureiro. E agora estou retornando dessa nova gestão como vice-presidente, que vai assumir uma nova gestão, que o presidente é de Minas Gerais, José Batista de Oliveira, que reassume, foi reeleito, né? E eu assumo a vice-presidência novamente, uma das vice-presidências. Aqui, enquanto presidente do Sindicato da Indústria de Panificação da Paraíba, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dos avanços em termos de ações desenvolvidas, conquistas alcançadas do sindicato aqui no estado. Nós temos feito um trabalho assim de tentar unir mais a classe em torno do sindicato, em torno da associação, que o empresariado é meio disperso em questão de união classista. Ele só busca mais as entidades quando está precisando de alguma coisa, quando ele está no sufoco, quando ele está no aperreio. Passado o sufoco, passado o aperreio, ele fica mais de fora. Então isso é uma luta. Eu acho que não é só o nosso, todas as entidades passam por esse problema junto aos seus associados. Muitos não procuram, não contribuem. Então é uma luta constante. Agora a gente, dentro desse pouco espaço, a gente tenta fazer um trabalho em parceria com o SEBRAE, com o SENAI, com o FIEP, com o SESI, todos esses órgãos que ajudam, né? Que a gente traz palestras, traz técnico para fazer cursos, entendeu? Essa escola mesmo do SENAI se deve à atuação do sindicato junto à federação para que fosse criada uma escola aqui em João Pessoa, porque já existia em Campina Grande, uma unidade móvel que dá curso pelo interior do estado, foi também uma conquista nossa junto à federação, que aí o presidente nos atendeu e trouxe, junto com o Senai Nacional, essa unidade móvel, que até hoje ela existe. E aí vai, né? Parcerias com o SEBRAE para ir visitar feiras, né? Agora mesmo nós levamos um grupo, todo ano a gente consegue levar um grupo de associados, aquele que se dispõe aí junto com o SEBRAE, a gente consegue algum recurso para que ele participe dessas feiras, para eles que vejam as inovações que estão acontecendo. Aquele que não sai de trás do balcão, infelizmente, aí fica sem saber do que está acontecendo, vai ficando atrasado. Aqueles que participam mais do sindicato são justamente os que têm as melhores padarias. Por quê? Porque eles estão sempre ali, eles estão sempre sabendo do que está acontecendo e tomando as providências para que o seu negócio vá mais adiante, vá sempre para frente e não para trás.
Ô, senhor Romualdo, diante da sua experiência como gestor, eu gostaria que o senhor falasse para os seus companheiros empresários também do segmento, qual deve ser o comportamento do empresário baseado nessa crise política, econômica pela qual o país tem atravessado nos últimos tempos. Ele deve permanecer otimista, ele deve abraçar desafios, qual é a sua orientação? Ele deve permanecer otimista, são crises que passam. Eu já vi muitas crises, veio e vai, veio e volta e vai e vem e fica nisso. E o empresário ele tem que estar participando das suas entidades para que ele esteja unido junto com os seus colegas para conseguir superar tudo isso que está passando, tanto agora como outras crises que já passaram e que deverá também vir mais lá na frente. Sempre foi assim, as coisas não mudam do dia para a noite, porque a mentalidade do povo também não muda facilmente, né? A gente tem todas essas crises aí, porque muitas pessoas aí não sabem realmente o que querem, não sabem nem votar, porque tá aí, todos esses escândalos aí na política, vai ver que na próxima eleição muitos desses condenados aí estarão voltando ao poder pela própria mão do eleitor, pelo voto do eleitor, que não está nem preocupado com o destino do país, talvez interessado em receber alguma benesse, alguma coisa, para poder ter aquela vantagem ali e depois sofrer o resto da vida, e assim vai. Mas eu conclamo a todos os colegas, não só aqui como de todos que estão me ouvindo, que participe mais das decisões de sua entidade, junto à diretoria, junto ao presidente, para poder a gente conseguir mais facilmente superar tudo isso que está, porque sozinho ninguém consegue nada. Ok, senhor Romualdo, a gente vai então caminhando já para o encerramento do programa Paraíba Tem de hoje. Eu vou deixar aberto para que o senhor faça suas considerações finais. As minhas considerações finais é isso, esse convite que eu fiz a todos. Também as entidades patronais participarem também da federação, que é outra entidade que faz essa congregação, que ajuda a todos os setores, não é só da panificação, todos os sindicatos ali representados, o trabalho do presidente Boega, o trabalho do Senai, o trabalho do SESI, todo o trabalho de vocês lá, né, que faz com que haja o desenvolvimento do Estado. Então, sem a participação dos empresários nos seus sindicatos, dos sindicatos na sua federação, a sua federação na entidade maior que é a CNI, se não houver todo esse, vamos dizer assim, aconchego de todos, essa participação, então não se caminha para canto nenhum. Enquanto aí o pessoal da esquerda é bem organizado, quando eles querem fazer baderna faz, no instante junta muita gente, fecha uma BR, faz o que querem, né? Então, por quê? Porque estão articulados para isso. Os empresários ficam só calados, então devia se articular mais, também fazer os seus protestos, não digo quebrando nada nem coisa nenhuma, mas protestos sadios, exigindo, né, dos governos, das autoridades, que melhore as condições do empresariado trabalhar. Ok, senhor Romualdo, muito obrigada pela sua participação no programa Paraíba Tem de hoje e seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço mais essa oportunidade, né, e ficando sempre à disposição de vocês, na hora que precisar, estarei às ordens. Ok. E a você que está em casa, muito obrigada pela companhia. Lembrando que sugestões, opiniões, é só você entrar em contato com a nossa produção através do e-mail programa.pbtem@gmail.com. E para rever o conteúdo deste e de outros programas Paraíba Tem, é só você acessar o nosso canal no YouTube. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá! A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba tem a missão de defender e representar a indústria paraibana na promoção de um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável. A FIEP capitaneou importantes lutas pelo desenvolvimento do Estado. Criação da Sudene, Banco do Nordeste do Brasil, gasoduto para Campina Grande e o Litoral Sul,
ampliação do calado do Porto de Cabedelo e a transposição de águas do Rio São Francisco. Os principais temas de interesse da sociedade são discutidos na FIEP, no intuito de apresentar e esclarecer para a sociedade o que há de mais importante para o desenvolvimento da Paraíba e do Brasil. FIEP, apoiando a indústria da Paraíba.